Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa videodica de hoje sobre o Korg Monologue, eu vou falar hoje sobre a parte do EG dele, certo? Ou envolvente, o gerador de envolventes, né? Que a gente faz as modulações, como a gente quer o timbre. Então, só lembrando, a gente falou um pouco dele sobre a parte dos osciladores, as formas de onda, o octave, o bend, como a gente mudar os amplificadores, o filtro, e falei um pouco da parte do edit aqui, alguns segredozinhos que a gente pode colocar, né? Então hoje eu vou falar com vocês um pouco como a gente construir a parte do EG e alguns comportamentos, como esse EG pode se comportar e ele atuando, certo? Então eu tenho aqui um timbre de dente de serra, certo? Onde o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui com dois osciladores, deixar no volume máximo, certo? A gente tem aqui e sem mexer na afinação e tudo mais, né? Só a questão básica. Então a gente vai trabalhar aqui justamente o EG, como é que a gente quer o comportamento do timbre. Então você percebe que no Monologue ele tem aqui 3 pontos, ó. Ele tem um comportamento que ele simplesmente cresce, bate o pico e some. Tem o outro que ele cresce, mantém um certo tempo e abaixa. E o outro que ele fica super dividido. Então vamos explicar cada um. Quando eu coloco nesse primeiro aqui, ele vai me dizer o seguinte: ele vai crescer na questão, certo? Primeiro que ele vai trabalhar com a questão do amplificador. Então vai ser o comportamento do amplificador. Então esse EG vai estar responsável pelo comportamento do amplificador. Então ele vai dar um pico, crescer, dar um pico de volume e vai sumir. Então olha só, eu vou botar um ataque rápido, um decaimento rápido e intensidade baixa. Então o que acontece? Eu não tenho nem som quando eu toco, tá vendo? Praticamente ele não tem som. Quando eu aumento o tempo de decay, ele bate a nota e cai. Se mantém. Ou seja, certo? Então isso serve para você fazer alguns timbres que precisam de uma resposta rápida, né? E a intensidade, tá? E aí o que acontece? Você vai ver a intensidade daqui a pouco, como ele vai funcionar e tudo mais. Então quando eu aumento o ataque, ele começa a crescer o volume mais lento. Só que olha só, como eu estou com um decay baixo, ele cresce e some. Então foi e sumiu, tá? E a intensidade agora? O comportamento aqui, certo? Então percebe. O outro tipo aqui, quando eu coloco a seleção para o de baixo, para o do meio, significa que o seguinte: ele vai ter um crescimento de volume e, dependendo da minha intensidade, ele vai se manter enquanto eu estiver tocando. Quando eu tirar o dedo, ele começa a decair. Então, por exemplo, sem nada, então se mantém. Tire a mão, ele parou. Quando aumenta aqui o ataque, ele vai começar a crescer devagarzinho o volume, ó. Vou aumentar mais. Então isso dá para você ter timbres que o volume começa a crescer. E o decay, ele vai estar a nossa intenção justamente o que? Quando eu tirar a mão, o timbre soar. Então vamos lá, volta aqui. Agora vou aumentar isso aqui, ó. Ó, tirei a mão, ele demorou um pouquinho para cair. Certo? E a intensidade, ele está relacionado aqui, na verdade, ainda com o cutoff, certo? Que a gente vai ver já já com o filtro. E esse próximo, ele faz o seguinte: ele faz um comportamento linear e o outro dessa primeira forma. Ele faz uma mistura dos comportamentos para os osciladores. Certo? Então o que acontece? Ele está indicando que nosso amplificador ele vai ter este comportamento que eu toco, mas a outra parte que eu começar a trabalhar, no caso cutoff ou pitch, ele faz esse outro comportamento aí, tá? Então agora vamos trabalhar esse target que vai estar o que? Unido a esse EG. Então vamos botar o do meio aqui, tá? Vou trabalhar com o do meio. Você tem pitch, pitch 2 e o cutoff.
Então é o seguinte, quando eu uso pitch, significa que além do volume estar crescendo, a afinação também vai estar crescendo. Então preste atenção agora. Eu tenho que aumentar, e aí eu faço o quê? Eu aumento a intensidade dessa atuação. Então preste atenção agora. Certo? O que aconteceu? Ele veio com a afinação mais baixa e foi subindo. Então se você quiser uma afinação baixa, então para chegar na nota, colocar valor exagerado agora. Certo? Isso acontece quando você faz o pitch 1. Agora eu vou fazer com o pitch 2. Ou seja, o pitch 2 significa o quê? Que apenas um oscilador vai fazer. Presta atenção agora. Não tem nada sem intensidade agora com a intenção. Certo? Nós temos que um oscilador mantém o crescente normal e o outro oscilador começa a fazer a variação da afinação. Isso é bem legal quando você quer um timbre que ele mantenha e o outro tem essa variação da afinação. Então, você está solando e tudo mais. Olha, agora. Certo? Quando você faz isso para o cutoff, isso está relacionado ao filtro. Então o filtro mais aberto, e ele vai se abrindo, no caso. Então, agora quando eu faço com o cutoff, todo esse comportamento do filtro. O filtro vai se abrindo. Quando eu coloco um resonance, a gente consegue perceber maior. Eu vou abrir mais o filtro aqui. Certo? E aí percebe que quando eu tiro, o filtro começa a se fechar. Então mantendo o release da nota. Vou baixar uma oitava. Quando eu tiro a mão. Certo? Consegue perceber o ressonance caindo, ou seja, o fechamento do filtro. Certo? Então essa é a parte que a gente trabalha aqui sobre o EG que está relacionado ao amplificador. Então você tem essas três possibilidades, certo? E aí trabalhando aqui, ó, agora, ó, o filtro trabalha sozinho e a nossa nota vai normal. Tira a mão e o filtro, no caso, não vai ter fechamento, a gente não vai ver o fechamento do filtro justamente por causa disso, tá? Então na hora que você toca a nota, você tem esse ataque do filtro, essa coisa acontecendo. Então você pode controlar a intenção só do filtro. Então, como ele vai aparecer e tudo mais. Certo? Então. Se eu quiser que ele já comece no máximo, então você pode fazer todo o controle. Tá, então você fica bem à vontade aí para modular. Aqui você, certo, o seu som do jeito que você quer e tudo mais, né? O oscilador 2. Tá? Então é uma coisa bem interessante, você pode fazer isso com o filtro acontecendo, resonance. Então, as possibilidades que você tenha de tratar, né? Tá? Então, o quanto você pode modular aqui. Eu fiz aqui rapidão, qualquer coisa, só pra gente entender. Então, galera, espero que tenham entendido sobre essa parte, o quanto a gente pode aproveitar bastante desse módulo aqui, certo? E
Até a próxima dica, hein? Obrigado, valeu. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos e no futuro seja um membro.